Olá, esse é o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast que ajuda a entender a psicanálise de um jeito autêntico, irreverente e empático, mesmo quando você não está no divã. Com episódios semanais, diferentes analistas do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi apresentam e discutem o pensamento desse ilustre pioneiro da psicanálise. Coloque seus fones de ouvido e seja bem-vindo. Olá, eu sou Cassandra França, psicanalista, doutora e pós-doutora em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, professora e pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal de Minas Gerais. E vou comentar com vocês hoje o texto Um Pequeno Homem Galo, de 1913, e que se encontra no volume 2 das obras completas de Sandor Ferenczi. A descoberta da sexualidade infantil não foi uma prerrogativa da psicanálise, uma vez que a sexualidade precoce foi apresentada desde o século XVII até o fim do século XIX como sendo uma ameaça epidêmica que poderia comprometer a saúde futura dos adultos, assim como o futuro da sociedade e de toda a espécie humana. Aprendemos com Foucault, em A História da Sexualidade, A Vontade de Saber, que o grande mérito da psicanálise não foi introduzir a sexualidade infantil no discurso do saber, e sim retirá-la de uma perspectiva reguladora, normativa e temida, questionando assim a interdição e visando encontrar um meio de diminuir a repressão sexual. Mas o que foi fantástico na proposta de Freud para as crianças, nos primórdios do século XX, foi a possibilidade de tirá-las de um lugar de objeto ideológico a ser controlado todo o tempo, para dar-lhes voz e, assim, o direito de enunciar as suas próprias teorias sexuais infantis. Então, embora Freud tenha tido, a princípio, uma visão utópica ao acreditar que uma análise precoce pudesse funcionar como uma medida profilática contra futuros sintomas neuróticos, sabemos que aos poucos essa utopia foi abandonada. E ele, cada vez mais, passou a articular as teorias sexuais infantis ao complexo de Édipo, demonstrando que a realidade psíquica da criança se assemelha à do adulto, em suas angústias, fantasias e desejos. Será a esse recorte da leitura freudiana, que privilegia o conceito do infantil como radicalmente diferente da infância concretamente vivida, a que vou me ater para a apresentação desse belíssimo texto de Ferenczi, Um Pequeno Homem Galo. Uma primeira contextualização cronológica desse escrito em sua obra, nos mostra que ele surge na esteira de um de seus textos mais importantes, Transferência e Introjeção, de 1909, onde Ferenczi vai postular um conceito, o de introjeção, que descreverá a inclusão do mundo externo na esfera do eu. Esse conceito, além de nortear toda a sua produção posterior, fará com que Ferenczi seja considerado o pai da psicanálise das relações objetais, uma vez que foi, sem dúvida, o teórico da psicanálise mais próximo do pensamento da constituição da subjetividade como sendo construída na relação com o outro. Segundo Teresa Pinheiro, o conceito de introjeção é, desse modo, um precursor fundamental do conceito de narcisismo de Freud. De maneira enfática e contundente, Ferenczi apontou para a montagem e função narcísica do eu. O ponto de partida do pensamento ferenciano não é muito diferente da proposta de Freud, de 1914, no texto sobre o narcisismo, Uma Introdução, publicado 5 anos após esse texto. Em ambos, o psiquismo é concebido como uma mônada ou como autoerotismo em que uma nova ação psíquica provocaria a mudança da direção pulsional para o objeto. Ferenczi nos diz:
Pode-se pensar que o recém-nascido experimenta todas as coisas de maneira monista, quer se trate de um estímulo externo ou de um processo psíquico. Só mais tarde a criança aprenderá a conhecer a malícia das coisas, aquelas que são inacessíveis à introspecção, rebeldes à vontade. O monismo converte-se em dualismo. E foi assim que entre os seus segundo e terceiro anos de vida, o nosso pequeno Árpade foi tomado pelo efeito surpresa, traumático, provocado por um objeto externo de seu ambiente. Um ousado galo que, aproveitando-se da tumescência de seu genital para urinar, ousou bicá-lo. Esta cena, fantasiada ou vivenciada, teve o potencial de colocar em xeque uma questão enigmática: a vulnerabilidade de Árpade aos riscos de castração que a vida oferece. No entanto, naquele momento, essa questão enigmática estava bem acima da sua capacidade de dar-lhe um sentido. Nasce assim uma fixação nos galináceos, com toda a tipificação característica das primeiras introjeções, as introjeções primitivas, e que, nas palavras de Fênix, vão nos mostrar como o primeiro amor, o primeiro ódio realizam-se graças à transferência. Uma parte das sensações de prazer ou desprazer, alteróticas na origem, deslocam-se para objetos que as suscitaram. Ao longo do relato clínico, o leitor poderá ver Fênix buscando conexões entre as cenas e os comportamentos de Árpade na primeira e na segunda visita à estação de águas, tentando seguir bem de perto a noção de a posteriori, que já fazia parte do aparelho conceitual freudiano desde 1896 e que designa um processo de reorganização ou reinscrição pelo qual os acontecimentos traumáticos adquirem significação para o sujeito, num contexto histórico e subjetivo posterior, o que lhes confere, sem dúvida alguma, uma nova significação. Ou seja, vemos ali Fênix buscando impressões, experiências, traços mnésicos de Árpade que teriam sido posteriormente remodelados em função de novas experiências e do acesso a um outro grau de desenvolvimento. Portanto, ali está a concepção do infantil relacionada não a um momento cronológico, mas a um tempo de retroação subjetiva, de a posteriori, que lhe confere um sentido, uma eficácia ou ainda um poder patogênico. A notícia que a mãe de Árpade dá da primeira cena é a de ter ouvido gritos assustadores e de ter ficado sabendo, pela arrumadeira, que Árpade tinha um medo terrível de um tal galo que tentara dar bicadas em seu pênis. Também sequer foi possível saber se os primeiros socorros prestados pela arrumadeira deviam-se ao fato dele ter sido realmente ferido ou se o curativo objetivava ter apenas um efeito placebo. No ano seguinte, no verão de 1910, quando contava 3 anos e meio, a família de Árpade retorna à mesma residência de verão, só que algo havia mudado drasticamente. Todos os interesses da criança se voltaram completamente para o que se passava no galinheiro. Árpade imitava por horas a fio os cocorocós, cacarejos e posturas dos galináceos, usando essa linguagem também para dar resposta a todas as perguntas que lhe faziam, situação que levou sua mãe a ter medo de que ele desaprendesse a fala. Mas essa conduta bizarra persistiu somente durante o período de férias, pois voltando a Budapeste, Árpade deixou de ser um galináceo e retomou a linguagem humana. No entanto, o brincar, essa preciosa forma de pensamento,
tal como o sonho, passou a imperar, provando que, de fato, a especificidade do brincar é mudar a realidade em outra coisa, é transformar uma parte da realidade que é insuportável, seja ela externa ou interna. Assim, Arpad se lançou na aventura de soltar sua imaginação e passou a modelar galinhas e galos, colocando-os à venda, virando assim não só o proprietário das aves, mas também aquele que as comprava e lhes dava o destino merecido. Anne Álvares, em seu recente lançamento do livro O Coração Pensante, nos diz que as crianças muitas vezes apresentam em suas brincadeiras as suas necessidades legítimas, ou seja, o modo como consideram que as coisas deveriam ter sido. Pois bem, Arpad passou a ilustrar como o brincar pode, de fato, refletir um arranjo diferente da realidade, uma realidade legítima. Pegava a faca, pincel, punha a ave debaixo da torneira, exatamente onde a cozinheira tinha o hábito de degolar os frangos, e cortava o pescoço do seu frango de papel, mostrando como o animal sangrava e imitando com perfeição de gestos e voz a agonia do galináceo. A criança foi então levada a uma consulta com o Dr. Félix e tão logo avistou os bibelôs que estavam no ambiente, sua atenção se dirigiu a um pequeno galo do mato de bronze. Tomando em suas mãos, pediu ao analista: "Me dá." Félix saiu-se muito bem desse pedido objetivo do garoto. Ofereceu-lhe papel e lápis para que desenhasse. No entanto, mesmo utilizando outra forma de comunicação, Arpad insiste em representar sua questão. Desenha um galo. Nesse momento, Félix não resistiu e se precipitou, indo com muita sede ao pote. Tentou ir direto ao fator traumático, pedindo que Arpad relatasse o seu incidente com o galo, mas ele nada respondeu. O que Félix não sabia ainda é que há muito mais no brincar do que seu significado simbólico subjacente, e que quando ajudamos as crianças a aprender a brincar, nós as ajudamos a criar significados. Só que isso leva tempo. É preciso que o analista assista muitas dramatizações. É preciso tecer sonhos e fantasias juntos, para que a criança perceba a acuidade da escuta analítica e possa se soltar no espaço analítico. Acho que não seria demais pensarmos que, através desse caso de fobia, escrito em 1913, Félix apresentou um aprofundamento desse novo ramo da psicanálise e identificou a grandeza da dificuldade da análise de crianças e a necessidade de ensino e incentivo dessa nova especialidade. Tanto é que uns 6 anos depois, por volta de 1919, 1920, 2 de suas analisandas, a polonesa Eugène Sokonika, que trabalhará na França, e Melanie Klein, já estavam apresentando trabalhos clínicos sobre psicanálise da criança, com inúmeras noções elaboradas a partir dos ensinamentos de Félix. Mas voltemos a Arpad, que então atravessava seu 3º ano de vida e, fazendo jus ao período do auge do sadismo no psiquismo da criança, bradava em alto e bom som: gostaria de ter um galo vivo decepado. Ou ainda: agora vou furar os olhos desse frango morto. Tais falas eram acompanhadas de um verdadeiro ritual de triunfo maníaco, em que ele dançava por horas a fio
em volta do cadáver do frango que a cozinheira acabara de matar, e que, se acaso vivesse de novo, seria novamente degolado por ele, de modo a ficar sem asas, sem penas, nem cauda, andando somente com sua crista. No entanto, o tempo passava e a constituição das tópicas psíquicas de Árpade faziam com que essas fantasias cruas, brutais, se subordinassem às leis do recalcamento e também à instância superegóica. Assim, vamos ver a ambivalência emparelhando lado a lado a brutalidade espantosa presente em seus impulsos contraditórios e o temor, necessidade de ser punido. A degola repetitiva do frango era seguida de carícias e beijos ao animal morto. O enunciado de que gostaria de comer mamãe escabeche era seguido de outros enunciados que marcavam o retorno da pulsão sádica sobre si. Gostaria de ser queimado, que me quebrem um pé e o ponham no fogo. Gostaria de abrir a minha cabeça. Gostaria de retalhar minha boca para não tê-la nunca mais. Assistíamos ao sepultamento do recalcado e à fraqueza e esvaziamento do eu onipotente e grandioso dos primeiros tempos do narcisismo. Agora sou pequeno. Agora sou um pinto. Quando for maior, serei uma galinha. Quando for ainda maior, me tornarei um galo. E quando for muito grande, serei um cocheiro. Estava assim instalada toda a assimetria necessária para a adaptação à cultura. Tal processo não tardou a engolfar, dentre as feridas narcísicas, outras emaranhadas as questões metafísicas de que se ocupam todas as crianças e que, naquele momento, pediam novos sentidos. Por que as pessoas morrem? Por que Deus me faz cair o tempo todo? E por que deixa as pessoas morrerem? No entanto, em meio aos processos defensivos contra a dor e a depressão que acompanham tamanha fragilidade humana, o pensar se esforça e gesta fantasias para lhe dar sustentação. Os anjos existem sim. Eu vi um que estava levando crianças para o céu. Fantasia que deixa Árpade apavorado. Por que morrem as crianças? Quanto tempo se pode viver? O endereçamento dessas questões naturalmente conduziria o nosso pequeno, grande homem a se interessar pelos pensamentos religiosos e pelos sábios respeitados, esperando que da boca daqueles que vêm da casa de Deus surgisse um novo sentido para o devir. Afinal, por mais negativo que seja o conteúdo das brincadeiras e da imaginação, a simples capacidade de brincar e de usar a imaginação para criar formas implica certo nível de esperança. Enfim, o texto é fantástico, leitura obrigatória, exatamente porque pode ajudar a ilustrar a diferença entre a infância e o infantil na psicanálise. Pode mostrar a importância da introjeção nas trilhas identificatórias de cada sujeito, o deslocamento e a ressignificação dos traços minêmicos, impossibilitando um determinismo linear na história do sujeito e, acima de tudo, para embasar todos os estudos acerca dos processos traumáticos. Esse assunto tão importante e que pede a atenção de todos os analistas foi foco de uma conferência Impotência e Trauma Primário proferida pelo professor René Roussillon
há exatamente 15 dias atrás, no dia 22 de maio de 2021, em que o palestrante, ao esboçar o que chama de trauma primário ou trauma arcaico, inclui tudo aquilo que interfere nos 2 primeiros anos de vida, que é desorganizador e que, se não puder ser integrado no psiquismo, deixará sequelas duráveis pela vida toda. Ao nos falar sobre os traumas que provocam situações de desamparo ocorridos numa época em que o bebê não pôde constituir lembranças de muitas coisas, o professor Roussillon nos mostra como que, a partir dos sintomas atuais, tentamos sempre reencontrar os traumas perdidos. E assim, ele nos deixa, a todos nós, analistas, identificados com a imagem criada pelo poeta mato-grossense Manuel de Barros, quando este nos diz: sou hoje um caçador de achadouros de infância. Boa leitura a todos. Obrigada pela atenção. Esse foi o Escutando Ferenczi, a arte da psicanálise, um podcast organizado pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferenczi. Os episódios do Escutando Ferenczi são publicados toda sexta-feira. E para quem quiser saber mais sobre o nosso grupo e atividades, estamos também no YouTube e no Instagram. Até a próxima semana!